Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vindo à nossa escola bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 1, que tem como título O Verbo que se tornou em carne. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. Nesta lição, veremos em seu ponto número 1 as características do Evangelho de Jesus, segundo João. E finalizando o nosso estudo, contemplaremos o panorama do Evangelho de Jesus, segundo João. Características gerais do Evangelho de Jesus, segundo João. Autor do Evangelho de Jesus, segundo João. A autoria para o Evangelho de Jesus, segundo João, pelo apóstolo João, é a mais aceita pelos estudiosos e pesquisadores bíblicos. Logo, o apóstolo João, aquele a quem Jesus amava, é o autor material do Evangelho de João. Significado do nome João. O nome João, ele tem origem no hebraico, Yohanan, que significa Deus é cheio de graça, agradecido por Deus, ou a graça e misericórdia de Deus, e Deus perdoa. Data da redação do livro. A data mais provável da relação do Evangelho, ou melhor dizendo, da redação do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, está em 70 d.C., onde ocorreu a destruição do templo, e 100 d.C., que foi o final da vida de João, sendo um dos anos da década de 80 d.C., como a data indicada para a escrita do livro. Idioma do livro. Os estudiosos da Bíblia Sagrada acreditam como idioma utilizado para a escrita do livro de João o grego, que dominava as relações linguísticas do mundo na época. Propósitos do livro: ensinar a divindade e a pré-existência de Cristo, nos mostrando que a vida eterna é conhecer a Deus e Jesus Cristo. Contemporâneos de João: Pedro e os demais apóstolos escolhidos por Jesus. Portanto, aí nós temos as características gerais do Evangelho de Jesus, segundo João, que é exatamente o objeto de estudo neste trimestre. Item número 2 da lição, panorama do Evangelho de Jesus, segundo João. Agora nós vamos realizar uma amostra de cada capítulo e quais os fatos que cada capítulo então trata. Então nós temos o primeiro capítulo, Cristo é a palavra eterna e o Filho de Deus. E nós temos aí pelo menos 5 títulos de textos em que se trata, em que este capítulo trata de nos ensinar, nos informar. Então, a primeira é que a palavra se fez carne. E temos também o testemunho de João Batista, o Senhor Jesus como Cordeiro de Deus, o chamado dos primeiros discípulos e o chamado de Filipe e Natanael. Então, a palavra se fez carne e o testemunho de João Batista. O apóstolo João, ele apresenta Jesus como sendo Deus que se fez carne e habitou entre nós, e por meio da palavra realizou a criação, sendo anunciado a todos por João Batista como o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Isto está escrito em João, capítulo 1, versículos 1 ao 34. Os discípulos são chamados. Os primeiros discípulos são arregimentados para a grande obra da anunciação da salvação e vida eterna em Cristo Jesus. Na sequência do capítulo, João, capítulo 1, versículos 31 ao 51. Temos também os chamados, como já falamos aí, de Filipe e de Natanael, que são convidados a seguir a Jesus.
Nós não vamos ler os textos base porque não temos o tempo necessário e possível para realizar esta leitura. Portanto, vocês podem, caríssimos alunos, vocês podem consultar no nosso blog as notas de aula e lá verificar quais são os textos base e realizar a respectiva leitura. No capítulo 2, João tem 21 capítulos. Vamos agora para o capítulo 2. O primeiro milagre e o zelo pela casa de Deus. A água transformada em vinho e também temos que a expulsão que Jesus realiza dos cambistas que estavam comercializando no templo. Jesus realiza o primeiro milagre, transformando a água em vinho por ocasião da realização de um casamento em Caná da Galileia. Jesus, em Jerusalém, reprova a comercialização e o auferir lucros no uso do templo, a casa de Deus, caracterizando o desvio de finalidade, que deveria ser um lugar de adoração ao Senhor. Por isso, ele expulsa os cambistas do templo e Jesus também anuncia a sua morte e ressurreição em favor da humanidade, dizendo: destrua este templo e em 3 dias eu o levantarei, se referindo ao templo do seu corpo, que seria entregue na cruz do Calvário, mas ao 3º dia de sua morte ele ressuscitaria, não sendo esta profecia bem entendida pelos seus ouvintes. Isto está em João, capítulo 2, versículos 1 ao 25. No capítulo 3, nós vamos observar a salvação anunciada a um rabino. E aí nós temos Jesus e Nicodemos e temos Jesus e João Batista. Jesus recebe a visita de um governante dos judeus à noite chamado Nicodemos e revela que para que uma pessoa veja o reino de Deus é preciso nascer de novo. E para entrar neste reino de Deus, preciso é nascer da água e do Espírito. Jesus, ele revela o plano de salvação para todo o gênero humano, dizendo a Nicodemos e a todos nós: porque Deus amou tanto o mundo que ele deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo através dele. Quanto a Jesus e João Batista, os discípulos de João e alguns judeus levantaram uma questão acerca do batismo nas águas, ou seja, a purificação, pois além de João Batista, Jesus estava com seus discípulos na Judéia, e ali os discípulos de Jesus realizavam batismos. João Batista diz aos seus ouvintes que Jesus era o Filho de Deus, o Messias prometido, e aquele que crê no Filho tem a vida eterna, e aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. João, capítulo 3, versículo 22 ao 36. Indo para o capítulo 4, nós temos um encontro de Jesus com a samaritana. Nós estamos realizando o panorama do livro que nós vamos estudar durante este trimestre. No livro 4, nós temos Jesus e a mulher samaritana e temos a cura do filho de um oficial. Jesus se encontra com uma mulher samaritana e, após um breve diálogo, revela a ela que ele é o Messias prometido que concede a vida eterna. Jesus disse-lhe: qualquer que beber desta água terá sede novamente, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, mas a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus então declara que Deus é um espírito e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículos 1 ao 42. A cura do filho de um oficial.
Jesus foi para a Galiléia e, pelo poder de sua palavra, curou o filho de um oficial romano que jazia em Cafarnaum após testificar da fé deste oficial. Jesus disse-lhe: vai pelo teu caminho, o teu filho vive. Neste mesmo momento, o filho do oficial foi curado da enfermidade que lhe abatia. João capítulo 4, versículos 43 ao 54. No capítulo 5, nós temos o conflito de Jesus com as autoridades judaicas, a cura do tanque de Betesda e a autoridade do filho. Por ocasião da festa judaica das cabanas, Jesus cura um homem junto ao tanque de Betesda, que havia 38 anos sofria de uma enfermidade. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. E assim um homem tomou o seu leito e saiu andando, curado de sua enfermidade. Era um dia de sábado. Então os judeus levantaram a questão com que autoridade Jesus realizava a cura de doentes no sábado, infringindo a lei. João capítulo 5, versículos 1 ao 18. A autoridade do Filho. Jesus reafirma então a sua autoridade divina sobre tudo e sobre todos, falando-lhes de sua filiação divina e da sua comunhão com Deus Pai. Jesus confirma a sua condição de ser o Filho de Deus e Salvador da humanidade, dizendo: na verdade, eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida. Jesus ratifica a sua autoridade pelo testemunho de Deus Pai, pois todas as obras que ele realiza testemunham que o Pai lhe enviou. João capítulo 5, versículos 19 ao 46. No capítulo 6, nós temos um Deus da salvação, da provisão e de palavras de vida eterna. Nós temos a multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. Jesus anda sobre as águas. Jesus como o pão da vida e a palavra de vida eterna. A multiplicação dos 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas. Jesus realiza um milagre de provisão alimentar com apenas 5 pães e 2 peixes. Jesus multiplica o alimento que sacia a fome de 5.000 pessoas e ainda sobram 12 cestos com o cuidado de que nada se perdesse. João capítulo 6, versículos 1 ao 15. Jesus andando sobre as águas. Jesus andando sobre as águas. Os discípulos estavam navegando no mar da Galiléia em direção a Cafarnaum e, na escuridão do ambiente local, viram Jesus andando por sobre o mar, se aproximando do barco, e por isso ficaram com medo. Jesus disse-lhes: sou eu, não temais. Imediatamente o barco chegou à terra para onde iam. João capítulo 6, versículos 16 ao 21. Jesus como o pão da vida. Jesus estava em Cafarnaum e uma multidão foi em busca dele para ouvir a sua palavra. Jesus discursa para eles, se revelando então como o pão da vida e que aquele que for até ele jamais terá fome e aquele que crê jamais terá sede. Jesus lança então a promessa de que no último dia ressuscitará para a vida eterna todos aqueles que creem nele. João capítulo 6, versículos 22 ao 59. Jesus como o pão da vida. Jesus estava em Cafarnaum, ou melhor dizendo, agora, a palavra de vida eterna. A palavra de vida eterna. Após os ensinos ministrados por Jesus na sinagoga em Cafarnaum, muitos discípulos manifestaram que os discursos de Jesus eram muito duros, pois apontava para a incredulidade deles, e assim muitos discípulos foram embora
se afastaram de Jesus. Porém, Jesus perguntou aos 12 apóstolos: quereis vós também ir embora? Simão Pedro então declara: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? João capítulo 6, versículos 60 ao 71. No capítulo 7, nós temos a incredulidade e divisão entre os homens. Então, nós temos aí a incredulidade dos irmãos de Jesus, Jesus na festa dos tabernáculos, Jesus é o enviado de Deus, oficiais enviados para prender Jesus, rios de água viva e divisão entre o povo. Os irmãos consanguíneos de Jesus sugeriram que Jesus saísse da Galiléia e fosse para a Judéia realizar as obras miraculosas que ele fazia na Galiléia. Porém, os irmãos de Jesus tinham em seus respectivos corações uma incredulidade crescente sobre a sua missão. Jesus, assim, permaneceu na Galiléia, pois a sua hora ainda não havia chegado. Jesus na festa dos tabernáculos. Jesus foi à festa dos tabernáculos em Jerusalém de forma discreta e anônima, sem se identificar. Entretanto, havia entre o povo uma discussão sobre a veracidade da sua doutrina. Então Jesus, que era ensinada por ele, Jesus foi ao templo e lá começou a ensinar na sinagoga, dizendo que a doutrina que ele ensinava não era dele, mas do Pai eterno. Disse ao povo que, por eles não cumprirem a lei de Moisés, eles estavam com o desejo de matá-lo. A multidão respondeu-lhe dizendo que Jesus tinha demônios e que ele havia curado no sábado, o que era proibido pela lei. Jesus então disse-lhe que ele era o Senhor do sábado. João capítulo 7, versículos 10 ao 24. Jesus é o enviado de Deus. Jesus, no templo, ensina que ele era o enviado de Deus Pai, o Cristo prometido. Porém, muitos duvidaram e diziam que o Cristo ainda havia de vir e que faria muito mais milagres do que Jesus já havia feito. João capítulo 7, versículos 25 a 31. Oficiais são enviados para prender Jesus. Diante desta controvérsia e discussões, os fariseus e sacerdotes ordenaram a prisão de Jesus. Então o Senhor diz a eles que Jesus estaria nesta terra por pouco tempo e cumprida a sua missão, iria para o Pai, e que mais não encontraria aqueles que, porventura, quisessem achá-lo. João capítulo 7, versículos 32 ao 36. Temos também rios de água viva. Jesus, no dia da festa das cabanas, ensinou a seus ouvintes que ele era a água da vida, e se alguém que tivesse sede bebesse desta água, rios de água viva fluiriam do ventre desta pessoa. João capítulo 7, versículos 37 ao 39. Divisão entre o povo. Uma divisão entre um povo se estabeleceu, alguns dizendo que Jesus era o Cristo prometido nas Escrituras, outros diziam que ele era apenas um profeta, e os oficiais que foram prendê-lo disseram aos sacerdotes e fariseus: nunca vimos alguém falar com tanta autoridade. Fato confirmado por Nicodemos, aquele que se encontrara com Jesus na madrugada. Capítulo agora de número 6, o adultério de uma mulher. E aí temos o adultério de uma mulher. Jesus, a luz do mundo. Eu não sou deste mundo. A verdade vos libertará. Seu pai, o diabo, e a preexistência de Jesus. Uma mulher flagrada em adultério é posta diante do Senhor Jesus no templo onde ele ensinava. Então os escribas e fariseus, com base na lei de Moisés, dizem a Jesus que esta mulher deveria ser apedrejada. Interpela o que fazer com ela. Jesus apenas diz-lhe
aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire uma pedra. Todos saíram do local, ficando somente Jesus e a mulher. Então Jesus diz para a mulher: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Nenhum homem te condenou? Nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Jesus, a luz do mundo. Jesus se revela como a luz do mundo. E quem o seguir jamais andará em trevas e sempre terá a luz da vida. Entretanto, os fariseus o acusavam de dar testemunho de si mesmo, mas Jesus disse-lhes: sou eu que dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou dá testemunho de mim. João capítulo 8, versículos 12 ao 20. Eu não sou deste mundo. Jesus diz aos fariseus que ele não é deste mundo e que todos que permanecessem no pecado e não o buscassem, morreriam em vossos pecados, pois Jesus revela que ele é o Eu Sou, o Todo-Poderoso, encarnado, que seria levantado na cruz para a remissão dos pecados do gênero humano e que, se eles não crescem nesta revelação, morreriam em vossos pecados e jamais o encontrariam, porque ele iria para o Pai. João, capítulo 8, versículos 21 ao 30. A verdade vos libertará. Jesus discursa aos seus ouvintes dizendo que somente a palavra de Deus pode libertar uma pessoa de seus pecados. Jesus é a palavra e taxativamente disse-lhes: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículos 31 ao 38. Seu pai, o diabo. Os fariseus se vangloriaram de sua religião, dizendo serem filhos de Abraão e que tinham um pai que era Deus. Jesus retruca-os e diz-lhe que se eles fossem do Pai, amaria Jesus e não procurariam matá-lo. E por isso, Jesus os acusa de serem filhos não de Deus, mas do diabo, porque viviam na mentira e no engano. João, capítulo 8, versículos 39 ao 47. A pré-existência de Jesus. Na continuação das discussões, os religiosos disseram a Jesus que ele era samaritano e que tinha demônio. Jesus rebate esta acusação, dizendo-lhes: na verdade, eu vos digo, se um homem guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Os religiosos perguntaram então a Jesus se ele era maior do que Abraão. E diante deste confronto teológico, Jesus revela a sua pré-existência, dizendo-lhes: na verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. João, capítulo 8, versículos 48 ao 59. Capítulo 9. A cura de um cego de nascença. Os fariseus investigam esta cura e a cegueira espiritual. Jesus viu um cego de nascença e é indagado se aquele homem vivia aquela situação pelo motivo de acometimentos de pecado ou pelos pecados de seus pais. Jesus nega esta motivação, desmistificando o pensamento de que toda pessoa sofre por causa dos pecados cometidos. Jesus disse que aquele homem está a viver aquela situação é para a glória de Deus. E assim Jesus realizou a cura da cegueira daquele homem ao cuspir na terra, fazer lama com a sua própria saliva e ungir os olhos daquele homem. E, posteriormente, ordenando-lhe que fosse ao tanque de Siloé, ou Betesda, lavar os olhos. O homem obedeceu a Jesus e foi curado. João capítulo 9, versículos 1 ao 12. Os fariseus investigam a cura. Os fariseus, com incredulidade no coração com o milagre que Jesus havia realizado, procuraram então investigar o milagre que Jesus realizou no dia de sábado, infringindo a lei. Interrogam os pais e o próprio homem que fora curado e começaram a dizer que Jesus não era de Deus. Irritados,
com os argumentos do homem curado que dizia que Jesus era de Deus, pois homem nenhum poderia realizar o milagre que Jesus realizou, os fariseus acusaram o homem de ser pecador e o expulsaram diante deles. João capítulo 9, versículos 13 ao 34. A cegueira espiritual. Jesus reencontra o homem curado na cegueira, sabendo que havia sido expulso da presença dos fariseus, e pergunta-lhe: crês tu no Filho de Deus? O homem confirmou a sua fé no Filho de Deus, dizendo-lhe: Senhor, eu creio. Jesus revela ao homem que ele é o próprio Filho de Deus. Então o homem curado o adorou. João capítulo 9, versículos 35 ao 41. Capítulo 10, Jesus, o bom pastor. A parábola do ladrão e do pastor, Jesus, o bom pastor, e Jesus rejeitado pelos judeus. A parábola do ladrão e do pastor. Jesus conta a parábola do ladrão e do bom pastor, dizendo que o ladrão não entra pela porta principal do aprisco para acolher, guardar e proteger as ovelhas, mas sobe por outros caminhos para saltear as ovelhas. Mas o bom pastor entra pela porta para acolher, guardar e proteger as ovelhas dos predadores. João capítulo 10, versículos 1 ao 6. Jesus, o bom pastor. Jesus se revela como o bom pastor e que ele é a porta das ovelhas. E qualquer pessoa, ovelha, que entrar por esta porta será salvo e achará as provisões e necessidades que precisa. E ainda explica: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João capítulo 10, versículos 7 ao 21. Jesus é rejeitado pelos judeus. Na festa da dedicação em Jerusalém, Jesus caminhava pelo templo e estava no pórtico de Salomão, e ao se encontrar com os religiosos foi interpelado se ele era realmente o Cristo que haveria de vir. Jesus, respondendo-lhe, disse que eles, por não crerem nas curas, milagres e ensinos que ele realizava, tudo isso vindo em nome do Pai, que testemunhava quem Jesus era, o Filho de Deus, e por isso eles não eram as suas ovelhas. Jesus complementa dizendo que aquele que ouve, ou aqueles que ouvem a sua voz e o seguem, ele concede a vida eterna, não perecerão, e ninguém pode arrancá-los de sua mão. Os religiosos, ouvindo isso, pegaram em pedras para apedrejá-lo. João capítulo 10, versículos 22 ao 42. No capítulo 11, nós temos a morte e ressurreição de Lázaro. Temos a morte de Lázaro, Jesus, a ressurreição e a vida, Jesus chorou, Lázaro trazido à vida e um plano para matar Jesus. A morte de Lázaro. Lázaro estava enfermo e Jesus, tomando conhecimento deste fato, diz a seus discípulos que esta enfermidade não era para a morte, e sim para a glória de Deus. Lázaro morreu. Mas Jesus disse que apenas ele dormia e que iria despertá-lo do sono. Quando Jesus chegava em Betânia, Maria, ou melhor dizendo, Marta, irmã de Lázaro, foi ao seu encontro e o seu amigo Lázaro havia morrido há 4 dias. João 11, 1, 16. Jesus, a ressurreição e a vida. Jesus conversa inicialmente com Marta, dizendo a ela que seu irmão iria ressuscitar, porém Marta entendeu que Jesus estava se referindo à ressurreição do último dia. Entretanto, Jesus a corrigiu, dizendo-lhe: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? João capítulo 11, versículos 16 ao 27. Jesus chorou. Jesus segue o caminho e se encontra com Maria, a outra irmã de Lázaro, e dialoga com ela. Marta diz a Jesus que se o Senhor estivesse ali, Lázaro não teria morrido. Jesus perguntou:
onde tinham sepultado Lázaro, e ao ser conduzido para o local do sepultamento de Lázaro, Jesus, com compaixão, chorou. João capítulo 11, versículos 28 ao 37. Lázaro trazido à vida. Jesus foi ao sepulcro de Lázaro, que estava lacrado por uma pedra. Jesus ordena que retirasse a pedra, porém, Marta disse-lhe que seu irmão estava morto há 4 dias e já cheirava mal. Jesus respondeu: Eu não disse que se tu creres verás a glória de Deus? Retiraram a pedra. Jesus orou ao Pai e, clamando em alta voz, disse: Lázaro, vem para fora. Lázaro ressuscitou e voltou à vida. O plano para matar Jesus. Os fariseus, tomando ciência da ressurreição de Lázaro e da conversão de muitos judaizantes ao cristianismo, se reuniram com os sacerdotes e planejaram então prender Jesus e também matá-lo. João capítulo 11, versículos 45 ao 57. Capítulo 12, a unção do Filho de Deus, a unção de Betânia, a entrada triunfal em Jerusalém. Alguns gregos procuram Jesus, o Filho do Homem deve ser levantado, a incredulidade dos judeus e o julgamento pela palavra de Deus. Jesus, 6 dias antes da Páscoa, foi para Betânia e se encontra então com Lázaro, Marta e Maria. A família amada por Jesus fez uma ceia e Maria, tomando uma libra do caríssimo nardo puro, ungiu os pés de Jesus e limpou com seus cabelos. O Judas Iscariotes questiona então se aquele nardo não poderia ser vendido e convertido o dinheiro para ser dado aos pobres. Jesus fala que aquele ato de Maria pré-anunciava o seu próprio sepultamento, pois Jesus daria a sua própria vida em favor da salvação da humanidade. Os sacerdotes, sabendo que Jesus estava em Betânia, na casa de Lázaro, e que para lá afluiu uma multidão, planejavam matar não só Jesus, mas também a Lázaro. João capítulo 12, versículos 1 ao 11. Jesus vai a Jerusalém. E sabendo disto, uma grande multidão afluiu à cidade santa. E tomaram ramos de palmeiras e, indo ao encontro de Jesus, clamavam: Hosana, abençoado é o Rei de Israel que vem em nome do Senhor. Jesus, montando um jumentinho, entra triunfalmente em Jerusalém e era aclamado por todos e anunciavam: Este é aquele que ressuscitou Lázaro. Os religiosos, vendo isto, disseram entre eles: Eis que o mundo vai após eles. João capítulo 12, versículos 12 ao 19. Alguns gregos procuram Jesus. Muitos gregos queriam ver Jesus, então interpelam a Filipe para vê-lo, e Filipe interpela André, e os dois contam para Jesus sobre o pedido dos gregos. Jesus, ao encontrar-se com eles, diz-lhe: É chegada a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Se algum homem me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se algum homem me servir, meu Pai o honrará. João capítulo 12, versículos 20 ao 26. O Filho do Homem deve ser levantado. Jesus anuncia a sua crucificação à multidão que estava com ele, que imediatamente diz para ele como isso poderia se realizar se a lei diz que o Cristo permanece com seus seguidores para sempre. Jesus replica dizendo: ainda por um pouco de tempo, a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não venham sobre vós, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, credes na luz, para que sejais filhos da luz. João capítulo 12, versículos 27 ao 36. A incredulidade dos judeus. Os judeus não creram em Jesus, apesar de todas as obras que Cristo realizou, mas muitos governantes creram, porém não confessavam Jesus como Senhor, para não serem então colocados para fora das sinagogas.
porque eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. João capítulo 12, versículos 37 ao 43. Julgamento pela palavra de Deus. Por causa da incredulidade, Jesus conclama a todos crerem nele, porque quem crê em Jesus, crê no Pai. Quem vê a Jesus, vê o Pai. E termina dizendo que ele é a luz, e que o mandamento do Pai para a vida eterna, e que todos os seus ensinos vêm do Pai e é do Pai. João capítulo 12, versículos 44 a 50. Vamos então para o capítulo de número 13, a cerimônia do lava-pés dos discípulos de Jesus. Lavando os pés dos discípulos, Jesus anuncia a sua traição, um novo mandamento e a negação de Pedro anunciada. Esta é a divisão do capítulo. Lavando os pés dos discípulos, depois de realizar a ceia com seus discípulos, Jesus pôs água em uma bacia e pegou e tomou uma toalha e iniciou o lava-pés de cada discípulo. Questionado por Pedro se ele lavaria os seus pés, Jesus respondeu dizendo-lhe que Pedro não sabia naquele momento o que ele estava fazendo, mas depois saberia no que Pedro então resistiu. Entretanto, Jesus disse-lhe que se ele não lavasse os seus pés, Pedro não teria parte com ele. Então Pedro, convencido desta ação, pediu que não só os seus pés, mas as suas mãos e a sua cabeça deveriam ser lavadas. Jesus disse que havia apenas a necessidade de lavar os pés, pois todo o corpo já estava limpo, mas não de todos. Jesus, nesta ação, deu um exemplo de humildade e de serviço que todos deviam praticar em seus respectivos ministérios. João, capítulo 13, versículos 1 ao 20. Jesus anuncia então a sua traição. Jesus anuncia que entre eles havia um homem que o trairia, e ao ser perguntado por Pedro quem seria este traidor entre eles, Jesus disse que aquele que ele desse um bocado de pão mergulhado no suco da uva, este seria o traidor da causa do cristianismo. Jesus indicou Judas como traidor e disse-lhe que depressa realizasse a traição. Judas recebeu o bocado de pão e saiu de entre eles para entregar Jesus à morte, aos sacerdotes e aos fariseus. João capítulo 13, versículos 21 a 30. Um novo mandamento. Jesus anuncia na sua partida para o Pai, portanto, sua prisão e crucificação, deixa um novo mandamento dizendo que vos ameis uns aos outros, porque em fazendo assim conhecereis que sereis meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João capítulo 13, versículos 31 ao 35. A negação de Pedro anunciada. Pedro pergunta a Jesus para onde ele iria, e Jesus respondendo disse que para onde ele iria, Pedro não poderia ir. Pedro, inconformado, pergunta por que não poderia ir com Jesus e promete que daria sua própria vida para estar com Jesus. Jesus, conhecendo Pedro, disse-lhe que naquele mesmo dia, antes que o galo cantasse 3 vezes, Pedro o negaria. João capítulo 13, versículos 36 ao 38. Capítulo 14, as promessas do Consolador. Jesus, o caminho para o Pai. Depois de ensinar os seus discípulos, Jesus disse que ele era o caminho para o Pai e que havia preparado muitas moradas no céu, prometendo que voltaria para buscar a sua igreja, para que todos estivessem com ele aonde ele estivesse. Interpelado por Tomé, como sabia o caminho para estar com Jesus, o Senhor disse-lhe: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Filipe pede a Jesus para mostrá-los o Pai, no que respondeu Jesus com uma pergunta a saber: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? E promete: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. João capítulo 14, versículos 1 ao 14. A promessa do Consolador. Jesus promete que após
a sua partida, os seus discípulos receberiam um Consolador, o Espírito Santo, e que ele ensinará todas as coisas e lembrará de tudo que Jesus disse e ensinou. Jesus deixa a sua paz, não a paz do mundo, para aqueles que de verdade amam Jesus, e promete voltar para buscar a sua igreja. João capítulo 14, versículos 15 ao 31. No capítulo 15 fala sobre Jesus e a videira verdadeira. E também fala sobre o ódio do mundo. Jesus diz a seus discípulos de uma forma metafórica que ele é a videira verdadeira e que Deus Pai é o lavrador, e que todo o ramo da videira que não dá fruto é tirado, mas todo ramo que carrega fruto, o lavrador limpa, para que possa fazer mais fruto, ou trazer mais fruto. Jesus disse que aquele que permanecer nele e no seu amor, este ramo dará muitos frutos, e ratifica um novo mandamento, dado que ameis uns aos outros, assim com ele nos amou, entregando a sua própria vida por nós. João capítulo 15, versículos 1 ao 17. O ódio do mundo. Jesus alerta seus discípulos de que, por ser odiado pelo mundo, este sistema de valores anticristãos também odiaria seus discípulos, mas que eles guardassem a sua palavra, pois isto está escrito na palavra. Jesus promete novamente a vinda do Consolador, o Espírito da Verdade, para dar testemunho de Jesus. João capítulo 15, versículos 18 ao 27. O capítulo 16 fala sobre a obra do Espírito Santo, fala sobre a tristeza que se transforma em alegria e fala de Jesus como tendo vencido o mundo. A obra do Espírito Santo. Jesus predisse que os discípulos sofreriam perseguições, que eles seriam expulsos das sinagogas apenas pelo fato de estarem prestando um serviço a Deus. Jesus ratifica a vinda do Consolador, o Espírito Santo, com a missão de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos guiará em toda a verdade, nos mostrando tudo o que é do Senhor. João capítulo 16, versículos 1 ao 15. A tristeza se transformará em alegria. Jesus profetiza que seus discípulos por um pouco de tempo não o veriam mais, e ainda por um outro pouco de tempo veriam, se referindo à sua partida para o Pai e a sua volta para buscar a sua igreja. Os discípulos, eles não entenderam bem o que Jesus dissera. Entretanto, ele explicou que estava a se referir, que eles lamentariam e chorariam pela ausência de Jesus, mas que logo esta tristeza se tornaria uma alegria plena e permanente por estar novamente com ele. João capítulo 16, versículos 16 ao 24. Eu venci o mundo. Jesus fala que chegará a hora que seus discípulos serão dispersos e ele então ficará só, mas que verdadeiramente ele não está só, pois Deus Pai está com ele. Na sequência, Jesus diz que suas predições é para que em Jesus os seus discípulos tenham paz e taxativamente diz: no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João capítulo 16, versículos 25 ao 33. No capítulo 17, nós temos a oração sacerdotal de Jesus. Jesus olha para o céu e realiza uma oração conhecida como a oração sacerdotal, melhor dizendo, que em linhas gerais, Jesus fala que a vida eterna é que todos conheçam o único e verdadeiro Deus e Jesus Cristo, a quem Deus Pai o enviou. A palavra também fala da palavra proferida por Jesus, que é a palavra de Deus Pai. Ensina que o Pai guardasse e protegesse a todos contra o mal, ou melhor dizendo, pedia ao Pai que guardasse e protegesse a todos contra o mal, santificasse os seus discípulos e que todos sejam um com o Pai, como Jesus é um com o Pai.
e que eles recebam a glória do Pai e que estejam com Jesus aonde ele estiver. João capítulo 17, versículos 1 e 26, a oração sacerdotal de Jesus. No capítulo 18, nós temos então a traição e prisão de Jesus. Jesus diante do sumo sacerdote, o sumo sacerdote interroga Jesus. Pedro nega Jesus por 3 vezes e Jesus perante Pilatos. Jesus estava no jardim do Getsemane com os seus discípulos quando repentinamente Judas aparece com um destacamento de homens dos sacerdotes e fariseus para prender Jesus. Jesus se apresenta e os oficiais o prendem. Entretanto, Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, chamado Malco, cortando então a orelha direita dele. Jesus disse a Pedro: coloca a tua espada na bainha. O cálice que Deus me deu, não devo beber? João capítulo 18, versículos 1 a 11. Jesus diante do sumo sacerdote. Jesus foi preso e levado diante do sumo sacerdote Anás e também Caifás. João capítulo 18, versículos 15 ao 14. O sumo sacerdote interroga a Jesus. O sumo sacerdote pergunta a Jesus sobre os seus discípulos e a sua doutrina cristã. Jesus responde dizendo que falou abertamente sobre a sua doutrina e perguntou-lhe por que ele estava sendo interrogado. Jesus diz para o sumo sacerdote perguntar para os que os ouviram a sua doutrina, do que tratavam-se os seus escritos, os seus ensinos. Uns dos oficiais, interpretando que o sumo sacerdote fora desrespeitado, com a palma da sua mão bateu em Jesus. João capítulo 18, versículos 19 ao 24. Pedro nega Jesus por 3 vezes. Pedro nega que conhecia Jesus por 3 vezes, enquanto Jesus estava preso e sendo interrogado. Então o galo cantou conforme fora predito por Jesus em outra ocasião. Isto está em João capítulo 18, versículos 15 ao 18 e João capítulo 18, versículos 25 ao 27. Jesus perante Pilatos. Jesus foi encaminhado para Pilatos e é interrogado por ele. Pilatos pergunta a Jesus: és tu o rei dos judeus? Então, Jesus passa a dizer que o seu reino não é deste mundo. E Pilatos diz: então, és tu um rei? No que Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. João capítulo 18, versículos 28 ao 32. No capítulo 19, vamos falar que Jesus é condenado à morte. Jesus é condenado à morte. Temos também a crucificação, a morte de Jesus e o sepultamento de Jesus. Jesus, diante de Pilatos, dos fariseus, sacerdotes e do povo, é açoitado impiedosamente. Colocado em sua cabeça uma coroa de espinhos, sobre os seus ombros um manto de púrpura, e a multidão gritava: salve o rei dos judeus. Golpearam Jesus várias vezes com as mãos. Pilatos diz que não achava culpa em Jesus, porém toda a multidão dizia: crucifica-o, crucifica-o. Jesus conversa com Pilatos sobre a sua condição de ser rei. Entretanto, Pilatos conversa com Jesus sobre a sua condição de ser rei. Entretanto, Jesus não lhe deu resposta. Pilatos, convencido de que Jesus não tinha culpa, procura então soltá-lo. Mas o povo gritava que Jesus não era amigo de César, imperador romano, e que pelas leis judaicas Jesus deveria morrer, pois se dizia filho de Deus. Pilatos então pergunta ao povo: eu devo crucificar o vosso rei? No que responderam os principais sacerdotes. Os sacerdotes: nós não temos rei, senão César. Jesus foi condenado à morte através
da crucificação. Está em João, capítulo 18, versículos 39 a 40 e João 19, 1 ao 15. A crucificação. Jesus é levado para um lugar chamado Gólgota, que quer dizer caveira, e lá ele é crucificado entre dois malfeitores, e sobre a sua cabeça pregaram na cruz uma placa com os dizeres escritos em latim, grego e aramaico: Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Os soldados tomaram as suas vestes e repartiram entre si conforme predito nas Escrituras. Estavam diante da cruz, em pé, sua mãe, a irmã de sua mãe Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, vendo a sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, o apóstolo João, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. E disse ao seu discípulo: Eis aí a tua mãe. João capítulo 19, versículos 16 ao 27. A morte de Jesus. Jesus crucificado teve sede. Então embeberam uma esponja de vinagre e puseram na sua boca. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. Inclinando a sua cabeça, entregou o seu espírito. Jesus realizou a obra de redenção da humanidade, perdoando os pecados, concedendo a salvação e a vida eterna. Quebraram as pernas dos dois malfeitores que haviam sido crucificados junto com Jesus, mas as pernas de Jesus não quebraram, conforme predito nas Escrituras. Um soldado perfurou o lado de seu tórax com uma lança e imediatamente saiu sangue e água do tórax de Jesus. E assim o soldado testificou que o testemunho de Jesus era verdadeiro. João capítulo 19, versículos 28 ao 37. O sepultamento de Jesus. José de Arimateia, sendo discípulo de Jesus, em segredo, pediu a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus da cruz. E com ele estava Nicodemos, aquele que antes vieram à noite está com Jesus. Pilatos permitiu então, e assim levaram o corpo de Jesus, envolveram em panos de linho e com as especiarias e colocaram seu corpo no sepulcro. João capítulo 19, versículos 38 ao 42. Capítulo 20, nós temos a ressurreição de Jesus. Maria Madalena vai ao sepulcro de Jesus. Jesus aparece a Maria Madalena. Jesus aparece aos discípulos. Jesus e Tomé. Maria Madalena, no primeiro dia da semana, no domingo, vai ao sepulcro de Jesus. E chegando, encontra a pedra que tapava o sepulcro retirada e o sepulcro vazio. Voltando rapidamente, foi ao encontro de Pedro e João e disse-lhes que havia levado o corpo de Jesus. Simão e Pedro foram até lá e Pedro, ao chegar primeiro, olha para dentro do sepulcro e não achou nada, a não ser panos de linho postos ali. Todavia não entrou. João capítulo 20, versículos 1 ao 10. Jesus aparece a Maria Madalena. Maria Madalena, chorando do lado de fora da sepultura, olhou para dentro do sepulcro e viu dois anjos de branco parados, assentados sobre a pedra, onde outrora estava o corpo de Jesus. E disseram a Maria Madalena: Por que choras? Maria Madalena, pensando eles serem jardineiros, disse-lhes: Levaram o corpo de Jesus. Foram vocês? Neste momento, Jesus aparece ressurreto a Maria Madalena, dizendo: Sou eu. Maria Madalena foi e contou aos discípulos que vira Jesus. João capítulo 20, versículos 11 ao 18. Jesus aparece aos discípulos. No primeiro dia da semana, à tarde, Jesus aparece aos seus discípulos, que estavam trancados numa sala, com medo dos judeus. Jesus apareceu no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E em seguida mostrou as suas mãos furadas pelos pregos e seu lado furado pela lança. Os discípulos muito se alegraram ao vê-lo. E Jesus novamente disse-lhes: Paz seja convosco. Assim como meu Pai me enviou, também eu vos envio. Jesus assoprou sobre eles, então, o Espírito Santo. João capítulo 9, versículos 19 e 23. Jesus e Tomé. Tomé não estava com os discípulos quando Jesus apareceu diante deles, mas os discípulos testemunharam a ele que viram Jesus.
Tomé, muito cético, disse-lhes que somente creria na ressurreição de Jesus se visse as marcas dos cravos nas mãos de Jesus e se pusesse as mãos no lado do tórax de Jesus, que fora perfurado. E 8 dias depois, Jesus aparece novamente diante de seus discípulos e lá estava Tomé. E novamente diz: paz seja convosco. Pessoalmente, Jesus diz para Tomé: pôs os dedos nas marcas de suas mãos, feitas pelos cravos, e as suas mãos ao lado de seu tórax. Tomé disse a Jesus: meu Senhor e meu Deus. Jesus replica e diz a Tomé: Tomé, por que me viste, tu creste? Abençoados são os que não viram e creram. João capítulo 20, versículos 24 ao 30. O último capítulo do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, Jesus aparece aos discípulos. Jesus questiona Pedro e Jesus e o discípulo amado João. Os discípulos estavam juntos na praia do Mar da Galileia. Alguns deles entraram no barco junto com Pedro à noite para pescar, mas não pegaram nenhum peixe. Jesus, no dia seguinte, pela manhã, aparece diante deles, mas eles não o reconhecem. Jesus perguntou se eles tinham algum alimento e eles responderam que não. Jesus então diz a eles: lançai a rede ao lado direito do barco e achareis. Assim eles fizeram e as redes tinham tantos peixes que não era possível puxá-la. João então disse a Pedro: é o Senhor. Os discípulos conseguiram puxar as redes, que continham 153 grandes peixes, e as redes não se romperam, e junto à praia realizaram o jantar com Jesus, mas não ousaram perguntar o seu nome. Esta foi a terceira vez que Jesus se encontrou com seus discípulos, depois de ressuscitar. João capítulo 21, versículos 1 ao 14. Jesus questiona Pedro. Jesus, em uma conversa pessoal com Pedro, lhe pergunta: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? Simão então responde: sim, Senhor. Então Jesus ordena-lhe que apacentasse as suas ovelhas. Jesus volta então a perguntar a Pedro se ele o amava. Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus ordena-lhe que apacentasse as suas ovelhas. Jesus, pela terceira vez, pergunta a Pedro se ele o amava. Pedro se entristece e responde para Jesus: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus novamente diz: apacenta as minhas ovelhas. João capítulo 21, versículos 15 ao 19. Jesus e o discípulo amado. Jesus diz a Pedro sobre João: eu quero que ele fique até que eu venha. Na sequência, o Evangelho de Jesus, no Evangelho de Jesus segundo João, ele termina com a palavra de João dizendo que testifica todas as coisas que escreveu no livro e que todas são verdadeiras. Diz ainda João que se todas as coisas que Jesus fez fossem escritas, estas não caberiam nos livros que fossem escritos no mundo inteiro. Palavra do Senhor, graças a Deus. João capítulo 20, versículos 21 ao 25. Concluindo a nossa aula, nesta lição, vimos as características gerais do Evangelho de Jesus segundo João: autoria, significado do nome de João, data da redação do livro, língua em que foi escrito, propósito do livro e os contemporâneos de João. Finalizando a nossa lição, apresentamos um panorama completo do Evangelho de Jesus segundo João, com um resumo breve de cada parte do capítulo. Shalom Adonai. Na próxima lição, vamos estudar a lição 2, o novo nascimento. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória é de Deus. Até a nossa próxima escola bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.